És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Fazes tudo cooperar para o bem, pois um plano soberano tens e conheces quem eu sou. E criaste o que sou, e me amas como sou, pois no controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. No controle tu estás. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar.
toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim, toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Amém. Olá, meus irmãos, aqui quem fala é o Pedrinho, da Igreja Batista Filadélfia. Se você é membro da nossa igreja, você já me conhece, é claro, mas se por acaso tem alguém que está passando por esse vídeo agora e não me conhece, meu nome é Pedro Samuel, estou aqui da Igreja Batista Regular Filadélfia, aqui em São Paulo, e nós estamos tendo esse culto online. Acabamos de ouvir neste domingo os louvores, fizemos alguns louvores aqui, né, para celebrar um pouco, para cantarmos um pouco a alegria do Senhor e tudo mais. E hoje eu tive a responsabilidade pelo pastor Toninho de trazer a mensagem de Deus, aquilo que Deus colocou no meu coração para vocês neste domingo. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos complicados, onde o isolamento social é necessário. E por conta disso é todo necessário, né, câmera, gravação e tudo mais, e a gente está aqui dedicando esse tempo para poder perceber o agir de Deus também, para poder descansar em Deus e não perder a comunhão em Cristo com os irmãos. E louvo a Deus porque vocês estão aqui. Então, se você está chegando agora aqui no Facebook, deixa teu comentário embaixo, né, coloca o seu curtir aí e tudo mais, que a gente já vai começar e eu vou convidar você a orar, e nós vamos orar depois da nossa oração, nós vamos ter uma meditação sobre a palavra de Deus, tá certo? Então eu estou dando esse tempinho para você ir entrando e a gente poder perceber quantas pessoas vão chegando, né, as pessoas vão se conectando por causa do horário. Às vezes cada um tem um relógio um pouquinho diferente, né? Então estou dando esse tempinho aqui, tá certo? Eu hoje quero falar a respeito de coisas que Deus tem colocado no meu coração, e uma palavra que Deus tem colocado no meu coração é a palavra engajamento. Eu quero que essa é a palavra que nós vamos de alguma maneira ter como um dos temas aqui. Então nós vamos orar e para que Deus fale ao nosso coração. Então que nesse domingo a gente, né, acabou de almoçar, a gente já curtiu a tarde e agora vamos preparar o nosso coração para falar com Deus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado porque mesmo nesse isolamento pessoal nós podemos buscar ao Senhor. Nós pedimos pelo nosso país que está enfrentando essa crise. O mundo está enfrentando essa crise, essa pandemia, e clamamos a Ti para que o Senhor traga cura a essas pessoas, livre essas pessoas do mal, Pai. De alguma maneira instrumentalize toda essa doença para que os crentes em Cristo, para que aquelas pessoas em Cristo possam estar mais perto do Senhor. Tira todo o sentimento de medo, todo o sentimento de morte e coloca o sentimento de esperança, de alegria em seus corações. E que nesse tempo que a gente está em isolamento, a gente não perca o engajamento para poder crescermos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está comigo? Então, eu quero começar falando sobre o tema: crescer em Cristo por meio do engajamento. Esse é o tema da nossa mensagem, né? Crescer em Cristo por meio do engajamento. Essa palavra engajamento,
eu vou definir um pouco mais à frente, mas o objetivo da mensagem. Qual que é o objetivo que eu quero com a mensagem de hoje, que você leve para casa? É que eu quero que você possa compreender como a igreja se tornou engajada em conhecer mais a Cristo por meio das cartas paulinas escritas no período de aprisionamento em Roma. Então, nós vamos ver aqui pelo menos 4 cartas do apóstolo Paulo. E nessas 4 cartas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber como a igreja se tornou mais engajada em conhecer mais a Cristo e cresceu conhecendo mais a Cristo, né? Quando a gente fala de engajamento, o dicionário Aurélio, e eu preciso trazer o dicionário aqui, né, e o online de português definem a seguinte expressão, né? Empenhar-se em algo de forma voluntária. O segundo ponto é pôr-se a serviço de uma causa ou pessoa ou grupo de pessoas que defendem seus ideais políticos, que faz militância política. Então, engajamento é uma palavra, né, que está na boca do povo, que tem muito a ver com, hoje, principalmente com rede social, e a gente vê quantas curtidas, quantos compartilhamentos teve aquela rede social, aquele tweet e tudo mais, porque as pessoas estão engajadas, estão empenhadas de uma forma voluntária em fazer aquilo acontecer, em divulgar mais aquilo, né? E a pessoa engajada é uma pessoa que põe, como o próprio Aurélio diz, né, põe-se a serviço de uma causa. E eu queria pensar exatamente nesse sentido, que é colocar-se a serviço de uma causa, esse tema, né, que crescer em Cristo por meio do engajamento. Ou seja, por meio da gente se colocar à disposição da causa de Cristo, a gente tem crescimento nele. Então, e eu quero perceber isso. Você tem um próximo slide, onde você tem o apóstolo Paulo aí, ele na prisão, aqui uma ilustraçãozinha dele. Mas como se deu a prisão do apóstolo Paulo? Então, juntamente com você, eu queria que a gente pudesse orar nesse momento e pedindo para que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Vamos orar? Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom em todo momento e o Senhor fala conosco em todo momento que nós estamos diante da Tua Palavra e que através da Tua Palavra a gente possa perceber como o apóstolo Paulo e como aquelas igrejas as quais o apóstolo Paulo escreveu tiveram engajamento, cresceram no Senhor. Ajuda-nos nessa noite para que a mensagem do Senhor chegue ao coração de pessoas que estão do outro lado da tela, estão ouvindo a Tua Palavra. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer, meus irmãos? Nós vamos, basicamente, olhar como foi a prisão do apóstolo Paulo no livro de Atos. Então, pega a sua Bíblia, vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, se você já está com ela aberta. Abra no capítulo 21 e você vai ver que, nós sabemos que Paulo ficou preso entre 58 a 63, né? Então, essa foi umas datas aproximadas de historiadores. E nós veremos os relatos de Atos 21 até o capítulo 28, como o apóstolo Paulo ele foi preso, foi aprisionado, qual foi a forma. A gente não tem tempo de ver Atos todo, mas eu queria que você colocasse, então, os seus olhos lá. Então, nesse sentido, nós vamos ver como começou em Jerusalém. Então, em Jerusalém, nós temos o que aconteceu, né, o relato. E eu vou pedir para os irmãos, né, novamente, olhem no texto de Atos capítulo 21, e você verá que em Atos capítulo 21, nós temos a narrativa de que Paulo chega em Jerusalém e ele corriqueiramente ia ao templo, né? Ele corriqueiramente pregava ao templo juntamente com aqueles irmãos e amigos que ele tinha, e ele falava do evangelho. E no templo, ele começa a pregar e ele é arrastado no templo. O verso 30 diz o seguinte, né, que é o primeiro ponto aqui. O verso 30, toda a cidade se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Então agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo. E logo as portas se fecharam. Percebe que não era para deixar Paulo dentro do templo porque ele estava
estava fazendo, na visão dos judeus aqui, estava criando um tumulto. E Paulo foi arrastado do templo, ele foi de alguma forma aprisionado, preso, já sobre a tutela do Estado, exatamente aqui. E em tempos de coronavírus, né, toda a cidade se agitou e houve aglomeração de pessoas, né? Um segundo ponto é que, depois de passado isso, Paulo ainda teve a oportunidade ele se defende perante o povo dando o relato da sua conversão. Então Paulo vai falar sobre a sua conversão, vai dizer como Deus, né, o chamou para ser engajado nessa obra, como Deus o chamou lá no deserto para poder pregar o evangelho aos gentios. E aí que a coisa fica complicada, porque no verso 21 do capítulo 22, ele diz o seguinte: ele me diz, ou quem? Ele quem? O próprio Deus. Vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Quando Paulo estava pregando aos judeus e fala que ele foi enviado para pregar aos gentios, nossa, toda aquela galera, todo o povo judeu começou a ficar em polvorosa, para ficar chateado com Paulo. E o verso 22 chega a dizer para a gente, né, não está aí no texto, mas ele diz assim, olhe lá: eles os escutaram até esta palavra, mas então levantaram a voz dizendo: tira do mundo este homem, porque ele não deve viver. Depois disso, Paulo quase ia ser massacrado, ele ia ser açoitado, mas no momento que ele ia ser açoitado por conta de ter feito todo o que fez, né, na visão evidentemente dos judeus, Paulo reivindica a sua cidadania romana antes de ser açoitado. Então, ser um cidadão romano, você deve saber, tinha alguns privilégios, e um dos privilégios de ser cidadão romano é que as punições dadas ao povo, não, se você era cidadão romano, você tinha uma maneira de entrar e conversar e se defender com o direito romano, diferentemente daquelas pessoas que não tinham esse privilégio. Então, em Atos, no capítulo 22, o verso 29, você pode verificar isso lá. E, então, aquele que estava para interrogá-lo, recuaram de imediato. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, pois o havia amarrado. Ou seja, o cara que estava amarrado, Paulo, ficou meio ressabiado. Como assim? Você é cidadão romano, não vou poder te bater. Você está causando maior anarquia aqui, tá a confusão, e eu agora estou sabendo que você é cidadão romano. Então, nesse sentido, Paulo teve a graça de Deus e esse privilégio de, naquele momento, não ter sido açoitado. E aí ele foi apresentado ao Sinédrio. O Sinédrio, você lembra, ele é um grupo de pessoas, uns fariseus, mais ou menos 70 pessoas, que discutiam sobre a lei judaica e tudo mais. Só que, mais uma vez, Paulo não só já tinha arrumado, entre aspas, confusão no templo, depois de ter pregado, agora ele arruma confusão no Sinédrio. O verso 10 do capítulo 23 diz o seguinte: intensificando-se a discussão, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante mandou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles para levá-lo para a fortaleza. Ou seja, Paulo foi colocado, a fortaleza era um lugar especial do lado do templo, onde algumas pessoas ficavam, e Paulo foi colocado ali. O interessante é que na noite seguinte, verso 11, coloque seus olhos lá. Na noite seguinte, o Senhor lhe apareceu e disse: "Sê corajoso, Paulo. Como desde testemunho em mim em Jerusalém, assim é necessário que des também em Roma." Então Paulo ele era engajado e ele tinha Deus por detrás dele nesse sentido. Então a confusão ficou tão complicada que o comandante enviou Paulo para Cesareia. No capítulo 23, no verso 12, nós temos isso, né? Esse relato. Quando já era dia, os judeus se reuniram e juraram sob pena de maldição que não comeriam nem beberiam enquanto matasse Paulo. O cara estava jurado de morte ali em Jerusalém. Era a foto tinha de Paulo toda pregada em todo lugar. Então Paulo tinha aqui arrumar um jeito de escapar. E o comandante envia Paulo para Cesareia. Cesareia, ali, ele continuou preso, você tem uma imagem dela aí,
de Cesareia. Só que em Cesareia, Paulo ficou preso por 2 anos e fez a sua primeira defesa então ao governador Félix. Ele chegou lá no versos 24:1, olha, 5 dias depois do sumo sacerdote Ananias descer até Cesareia, com eles alguns religiosos e certo Tértulo, que era governador, e apresentaram ao governador acusação contra Paulo. O verso 27, né, que Paulo vai se defender, ele vai fazer a primeira defesa então ao governador. Ele vai dizer: governador, eu estou aqui porque eu prego o evangelho de Jesus, eu falo de Jesus, e eu não sei o porquê que estão me prendendo, mas eu falo de Jesus. E o verso 27 diz que Paulo ficou 2 anos lá. Passados-se 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festus, e querendo agradar os judeus, manteve Paulo na prisão. Então, no segundo ponto, isso a gente consegue datar porque o Festus ele foi no ano 60 eleito governador daquela região. Então Paulo apela para o novo governador Festus, o direito romano de se defender perante César. Então Paulo ainda tem aquela visão no capítulo 23 do verso 11, que Deus tinha falado com ele: ser corajoso, Paulo. Paulo estava engajado nessa tarefa, meus irmãos, de pregar o evangelho, e nada poderia pará-lo. Depois ele prega também de novo para o Festus, né? E Festus ouve a sua pregação. E por incrível que pareça, no terceiro ponto, nem o rei Agripa pôde ajudá-lo. Por lá apareceu o rei Agripa no capítulo 25, verso 13. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice foram até Cesareia, em visita de boas-vindas à festa. Provavelmente ali Festus, né, recebendo, dando uma festa, fazendo uma festa por ter sido o novo governador ou algo do tipo. E o rei Agripa vai até lá e tenta até ajudá-lo. Mas parece que eu não vejo culpa nesse cara. O versículo 32 do capítulo 26... é muito enfático isso, olha que interessante. Então, Agripa disse a Festo: esse homem bem poderia ser solto se não tivesse apelado para César. Mas como Paulo tinha ouvido de Deus e também sabia que tudo fazia parte do propósito da sua vida, ele então tinha apelado para César para ir para Roma. Então a gente chega no capítulo 27, onde termina aqui. Então você tem a imagem de onde possivelmente não, onde o apóstolo Paulo foi preso, né, que terminou em Roma. Mas a gente tem que mais ou menos entre 60 e 61 aproximadamente, Paulo foi enviado a Roma por meio Roma, em meio a um naufrágio e curas miraculosas, né? Tem aquela história do naufrágio que ele começa a jogar a carga no mar e tudo mais. E no capítulo 28, ele é picado por uma cobra lá na ilha de Malta. E ainda assim, a cobra venenosa, os caras achavam que Paulo ia morrer a qualquer momento, só estava esperando Paulo cair duro no chão. E ele não caiu duro no chão porque Deus estava nesse negócio, Deus estava sustentando a vida de Paulo. E por incrível que pareça, tudo isso, Paulo estava sob a tutela do Estado, né? Paulo viveu nesse tempo de aprisionamento, né? E a prisão em Roma, o livro de Atos termina no próximo ponto, né, de que Paulo preso em Roma durante 2 anos. 2 anos Paulo ficou preso até 63. Então a gente tem esse relato em Atos 28 ali, onde a gente tem no capítulo, verso 16, né, quando chegaram a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu que Paulo morasse à parte sob a guarda de um soldado. Ou seja, Paulo ficou um bom tempo morando sob a tutela de um soldado romano. E nesse tempo, Paulo teve a oportunidade de escrever suas cartas e sua mensagem a nós. Enquanto Paulo esteve preso, o apóstolo escreveu pelo menos 4 cartas, ou melhor, 4 cartas ele escreveu, né? E nessas 4 cartas a gente pode perceber algo muito interessante para a gente. Paulo passou, provavelmente em Roma, alguns períodos de isolamento, o que nós estamos vivendo agora. É claro que ele tinha visitas, ele tinha algumas pessoas que
o cercavam para ajudá-lo, mas Paulo passou por um período de isolamento. E como esse homem engajado fez a diferença. Como esse homem engajado entendeu que, através do engajamento, nada poderia pará-lo. Se cortassem a língua de Paulo, ele continuaria pregando o evangelho por meio da sua pena. Se cortassem a mão de Paulo, ele continuaria falando do evangelho de alguma outra maneira. Paulo entendia seu chamado, Paulo entendia o seu nível de engajamento. E ele escreve quatro cartas que nós temos até hoje, que servem e que nós vamos ver agora, através dessas cartas, alguns princípios sobre como, por meio do engajamento, a gente pode crescer em Cristo Jesus. Então, a gente vai para Efésios. Eu vou pedir para que você vá lá para Efésios, o livro de Efésios, capítulo 1. E a gente vai perceber em Efésios, capítulo 1, algo importante. Antes, a minha proposta hoje é dizer o seguinte, que mesmo diante do isolamento que você e eu estamos passando, você precisa crescer em Cristo por meio do engajamento. Então, da mesma forma como Paulo viveu num período de isolamento, eu e vocês estamos vivendo por conta dessa pandemia, e isso está trazendo a gente a reflexão, a mudar o ritmo de vida, a ter que se reinventar como pessoa, né? E muitos dos irmãos estão saindo de casa só para fazer compras e tudo mais. Mas mesmo diante desse isolamento, a gente precisa crescer em Cristo por meio do engajamento. Se a gente perde o engajamento, meus irmãos, a gente desanima, a gente acredita que a gente não entende o porquê nós estamos aqui. Então, a gente precisa sempre ter engajamento. E por que a gente tem que ter engajamento? A gente vai ver a seguir. Então, a gente percebe que o primeiro ponto é, por meio do engajamento, você compreende o seu propósito. E aqui eu quero ver em Efésios, pelo menos 2 pontos em Efésios que nos ajuda a perceber sobre o propósito da gente ser engajado, né? Porque a gente precisa compreender o propósito. Então, no primeiro ponto é o seguinte: você foi chamado por Ele para o louvor da sua glória. Ou seja, Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te trouxe ao mundo à toa, e Deus não te trouxe ao Evangelho à toa. O capítulo 1, do verso 18 de Efésios, é muito interessante. Vamos lá. Sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, Paulo entendia que as pessoas tinham seus olhos iluminados, tinham um propósito. O capítulo 2, ou melhor, que ele foi chamado para o louvor da sua glória. O capítulo 2, no verso 5 diz, ou melhor, o 4, para te ajudar. Mas Deus, que é rico em misericórdia pelo seu imenso amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Olha o que Deus fez por mim, por você. Você e eu fomos chamados para o louvor da glória de Deus. E isso traz um senso de propósito dentro do engajamento. Você ser chamado para o louvor da glória de Deus. Deus poderia contar com qualquer outras pessoas, mas Ele decidiu contar com você para honra e glória dEle. Se isso te deixa desanimado, não, isso deveria te deixar alegre, feliz, porque Deus decidiu instrumentalizar a obra dEle através da sua vida. Um segundo ponto é que você foi chamado para um propósito específico. Você faz parte de uma, entre aspas, equipe dentro do engajamento, não para ficar de mãos cruzadas, mas para algo específico. E Paulo, o primeiro exemplo que ele usa é da sua vida pessoal. Lembre-se, Paulo está preso e está escrevendo para os Efésios e dando a eles clareza sobre esses assuntos. E no capítulo 3, ele diz o seguinte, no verso 17. Capítulo 3, 7, desculpe. 7 a 13. Acompanhe comigo, por favor. Fui feito ministro desse evangelho segundo o dom da graça de Deus, que me foi concedida conforme a atuação do seu poder. A mim, o menor entre todos os santos, foi concedida a graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis e de mostrar a todos qual é a dispensação do mistério
que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora a multissabedoria de Deus se manifestada por meio da igreja, os principados e poderios nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso a Deus com confiança pela fé que nele temos. Portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações por vossa causa. Elas são a vossa glória. Ou seja, Paulo está dizendo, fiquem tranquilos. Eu estou preso e vocês não fiquem desanimados, porque Deus me deu um senso de propósito. E qual é o meu senso do meu propósito? De anunciar o evangelho entre vocês. E eu sei que eu passaria por esses problemas. Paulo está tentando, através dessa carta, dar um pouco de refrigério àqueles irmãos que estão preocupados com Paulo, com o próprio apóstolo que está preso, que está em isolamento. Paulo entende o nível de engajamento dele e ele quer que as pessoas também entendam o nível de engajamento que elas deveriam ter. Então, nesse sentido, ele usa o exemplo pessoal. E ele diz para aquelas pessoas, para aqueles irmãos em Efésios, que eu e você, nós somos chamados com um dom específico em áreas específicas. Olha o capítulo 4, verso 1. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço que andeis do modo digno para com o chamado que recebestes. Percebe? Percebe que então Paulo mostra esses irmãos sobre o engajamento. Olha, vocês estão engajados porque existe, vocês precisam compreender um propósito, porque vocês estão sendo engajados. Por meio do engajamento, você precisa entender isso. O que é? Que vocês foram chamados com um propósito. E Paulo usa aqui área específica, né, que tem a ver com um dom específico, e usa aquele texto famoso ali de capítulo 4, né, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Qual que é o objetivo de Paulo? De mostrar que existem pessoas em determinadas áreas. É que Deus não chamou ninguém para ficar de mãos cruzadas, mas Deus chamou as pessoas para fazerem coisas para o seu próprio Deus. E quando você é engajado na obra de Deus, você descobre seu dom, você descobre o seu propósito. Você fala, cara, Deus me criou para isso. O problema é quando você deixa o propósito de lado e perde o engajamento. Muitas pessoas perdem o propósito de vida. Não sei se já aconteceu isso com você. Porque de alguma maneira esquecem do Senhor, porque de alguma maneira não levam o engajamento a sério diante de Deus. E por isso Paulo está chamando a atenção deles. Deus deu um propósito para vocês. Quando nós perdemos o nosso propósito, meus irmãos, e o nosso propósito pode estar em coisas erradas, em ganhar dinheiro, em criar os nossos filhos, em ter uma boa faculdade, em ter bons títulos acadêmicos, e nada de errado nisso. Mas quando isso se torna o propósito no engajamento das nossas vidas, nós, de alguma maneira, podemos nos perder. E Paulo fala exatamente, o versículo 12 do capítulo 4, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. Até que cheguemos à unidade do Filho, verso 13, do pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem feito à medida da estatura de Cristo. Então, Paulo chama a atenção desses irmãos para com isso. O segundo ponto, lembre-se, mesmo diante do isolamento, você precisa crescer em Cristo por meio do engajamento. Fica comigo mais um pouquinho. O segundo ponto é, por meio do engajamento, você exercita o sentimento de alegria. Quando você, aqui a gente vai ver em Filipenses, que a preocupação dos filipenses, que Paulo escreve aos filipenses, é para que eles pudessem estar alegres, porque Paulo também estava sofrendo, e já os irmãos em Filipenses, Paulo escrevendo do seu isolamento ali, o primeiro ponto é, ele ora com alegria por causa daqueles irmãos, e você deve orar com alegria por causa de Cristo. Olha, Filipenses 1, do 3 ao 4, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, com alegria. Paulo poderia ficar tristonho naquela prisão? Paulo poderia ficar triste naquela prisão? Não. Paulo estava tão engajado com o evangelho,
E eu não estou dizendo que Paulo não passou dificuldades, não passou tristezas. É evidente, ele, capítulo em 1 Coríntios e 2 Coríntios, ele fala que ele ficou ao ponto de ficar desanimado, cansado em alguns momentos. Mas a alegria deve ser o sentimento que ajuda nesse processo de engajamento. E orar com alegria, como Paulo fez, é algo importante. No capítulo 1, 21, coloca seus olhos aí no versículo 21. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo está ensinando esses irmãos a necessidade deles se alegrarem, se contentarem em Cristo. Talvez para você o viver é Cristo, ou para você o viver é ter fama, é ter dinheiro. O que é para você viver? Qual é o sentido da sua? O que dá alegria? E o sentimento de alegria foi exercido aqui dentro do engajamento que Paulo tinha. O segundo ponto é que deve ter o sentimento de alegria na comunhão. Paulo escreve essa carta principalmente para ajudar aqueles irmãos a não ficarem com contendas entre si. Tinha duas mulheres aqui no capítulo 4 que são, assim, elas foram colocadas os seus nomes aqui no livro, na carta, por terem feito alguma coisa ruim, porque no capítulo 4, verso 2, suplico a Evódia e Síntique que entrem em acordo. Então Paulo provavelmente sabia de algumas conversas, de alguns problemas que os filipenses estavam enfrentando de desentendimento, e no capítulo 2, verso 2, Paulo fala o seguinte: olha, completai a minha alegria para que tenhamos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Talvez em tempos agora de isolamento, né, você tenha contato com mais pessoas e você se desentende e a alegria vai embora. Porque fica um de cara virada para um lado, outro de cara virada para o outro. E Paulo está dizendo, a alegria que eu tenho é de saber que vocês estão pensando iguais. E isso, por meio do engajamento, a gente precisa exercer esse sentimento de alegria. Essa alegria que flui do fato de a gente perceber que a gente está em paz um com o outro. Né, de estar em comunhão um com o outro, porque senão a gente perde vontade de orar, a gente perde a vontade de fazer as coisas para o Senhor, a gente não fica engajado, fica desengajado, né? E por fim, a carta de Filipenses é assim, um tapa na nossa cara para a gente exercitar a alegria para combater as preocupações, né? Paulo tinha isso muito em mente. No capítulo 4, você conhece, ele já tinha falado isso no capítulo 3, né, de Filipenses, para eles estarem firmes. Mas no capítulo 4, olhe lá, verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Paulo tem em mente que a alegria no Senhor é o que muitas vezes coloca um sorriso na nossa cara, mesmo quando tudo não vai bem. Quando as ansiedades batem a porta, as preocupações batem a porta, talvez você esteja passando isso. Situações que você meio não consegue controlar, né, espirra e você já acha que já está com coronavírus ou coisa do tipo, a preocupação agora de se manter financeiramente, de como é que vai ser o final do mês. Então, exercitar a alegria para combater as preocupações é algo que Paulo está fazendo. E, gente, Paulo está preso. Ele é o que mais tem que exercitar a alegria. E ele fala isso nesse capítulo 4, que uma das formas de exercitar é não ficar ansioso, evidentemente, cantar hinos e tudo mais. E ele chega no verso 13, que é o tão conhecido, todas as coisas posso naquele que me fortalece, porque Paulo tinha aprendido a viver tanto com fartura, tanto com fartura ou na falta, né? E de alguma maneira Paulo aprendeu a viver e teve contentamento em Deus em tudo isso. Então, por isso, mesmo diante deste isolamento, você precisa crescer em Cristo por meio do engajamento. É necessário que você precisa crescer em Cristo por meio do engajamento. A terceira carta que Paulo escreve aos Colossenses, olhe lá comigo rapidamente, nós vamos passar, por meio do engajamento, você se dedica exclusivamente por ele. Por ele quem? Por ele Cristo. Você se dedica exclusivamente por Cristo. E se não for por Cristo, muitas vezes a gente perde a batalha. Porque é Cristo que é o ponto central da nossa vida cristã. Então Cristo,
o primeiro ponto é que Cristo deve ser a pessoa mais importante para você, para mim e para você. Colossenses 1, olhe lá. Colossenses foi escrita, só para dar um contexto bem rápido, ela foi escrita com o objetivo de combater algumas heresias a respeito da pessoa de Jesus, o gnosticismo, que era uma crença que cria de alguma maneira que o corpo e a alma eles tinham algumas diferenças entre si e que essas diferenças elas precisavam ser uma rejeitada e outra buscada, um conhecimento supremo, e Paulo rejeita isso e diz para aqueles irmãos, veja que Paulo está em isolamento, mas ele tem a oportunidade de pregar para aqueles irmãos e falar que Cristo deve ser a pessoa mais importante. Ele começa o capítulo 1 descrevendo dessa maneira no verso 13, mostrando o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez por aquela igreja, o que Cristo fez por você. Verso 13 diz o seguinte: Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. 14. E nos deu redenção, isto é, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi feito por ele e para ele. Percebe que Cristo deve ser o ponto focal das nossas vidas, Cristo deve ser o ponto focal de tudo que nós queremos, do nosso engajamento. Ele deve ter uma atenção exclusiva em nossas vidas. O segundo ponto é: você deve ter Cristo como superioridade à filosofia mundana no nosso tempo. E aqui deixa pensar algo no nosso tempo. Nós temos vivido um tempo de polarização política. Essa discussão agora por conta da pandemia, se vamos preservar a economia ou vamos preservar a saúde das pessoas. E a gente pode, de alguma maneira, ser capturado por essas discussões políticas, essas discussões ideológicas e se esquecer de que Cristo ele tem que receber o nosso total engajamento exclusivo. Deus não divide a glória com ninguém. Tome cuidado para que você não se engaje politicamente e esqueça de se engajar com Cristo. Você é tão assim, de passar zap, de fazer isso, de fazer aquilo outro, de mandar mensagem para fulano, olha tal, e com relação ao engajamento por Cristo, fica lá embaixo. Você esquece de orar, esquece de fazer as coisas, das suas disciplinas. Lembre-se, você deve ter Cristo como superioridade à filosofia mundana no nosso tempo. Paulo fala isso aos Colossenses. Por quê? Porque existiam muitas conversas paralelas acontecendo que estavam chegando dentro da igreja e Paulo precisava combater. Coloque seus olhos no verso 8 do capítulo 2. Olhe lá. Veja o que está dizendo o Colossenses 2, 8 diz o seguinte: tende cuidado para ninguém vos tome por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição de homens, presta atenção, conforme os espíritos elementares do mundo e não de acordo com Cristo. Pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Nele a cabeça todo o principado e poder tendes a vossa plenitude. Meus irmãos, Cristo é tudo em nós. E tome cuidado para que você não fique olhando para este mundo, para o que está acontecendo no mundo, e fique assustado, né, com isso, como se Cristo não fosse superior a tudo isso, né? Seus medos e tudo mais, Cristo é superior. O terceiro ponto, você deixa de ser o centro das relações interpessoais. Paulo quer mostrar para esses irmãos que eles precisam compreender que a nova vida em Cristo, esse engajamento em Cristo, leva a uma exclusividade por Ele, onde Ele, o próprio Deus, o próprio Cristo, deve ser buscado em primeiro lugar, as pessoas em segundo lugar, e o amor por nós fica em terceiro lugar, se colocarmos uma ordem cronológica, uma ordem de importância. Você deixa de ser o centro das relações interpessoais. Olha o que Paulo fala em Colossenses 3, 12 a 17. Olha que interessante. Colossenses 2, 12 a 17. Então, como santos e amados eleitos,
de Deus, revesti-vos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual foste chamados em um só corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Paulo fala para esses irmãos ainda no verso 16 e 17, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, com toda a sabedoria, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração em tudo que fizerdes, em palavras, por ações, fazei no nome de Jesus, dando graça por Deus Pai. Paulo está querendo dizer para essas pessoas, olha, não seja o centro das relações pessoais. Seja engajado exclusivamente na causa de Jesus. Jesus deve ser o centro da sua relação pessoal. E talvez agora em isolamento as tretas começam a crescer, né? Porque você está vivendo em casa com o marido, né? que levantou, que não arrumou a cama, que não fez aquilo outro. E lembre-se, as relações pessoais, você precisa ter uma exclusividade por Cristo. É o que nós aprendemos em Colossenses. E por fim, lembre-se, mesmo diante deste isolamento, você precisa crescer em Cristo por meio do engajamento. Essa é a nossa proposta dessa noite. E você tem a última epístola que o apóstolo Paulo, ou melhor, carta que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu a carta para o Filemon. A carta para o Filemon, provavelmente ela foi enviada junto com Colossenses, como se fosse um anexo, um bilhete. Chegando aí, pega esse bilhete e entrega lá para o Filemon, porque o Filemon a gente tem um contato direto, a gente conhece. Então Paulo conhecia Filemon. Filemon foi um dos seus discípulos, e junto com Epáfras eles fundaram a igreja de Colossos, e aquela igreja se manifestava ali, estava presente. Paulo não foi, até engraçado que nas pesquisas que a gente, dos estudos, né, Paulo não fundou a igreja nem de Romanos, onde ele escreve a carta aos romanos, e também aos colossenses, mas mesmo assim ele escreve essas cartas com recomendações, com exortações desses irmãos que estão passando dificuldades. E aqui então Paulo, ele quer nos ensinar sobre que no quarto ponto, por meio do engajamento, o amor é manifestado. Então você pode perceber que por meio do engajamento, a gente percebe que a gente precisa não só manifestado no sentido de Deus manifestar em nós, mas também nós manifestarmos o amor uns aos outros, né? E o ponto diz o seguinte: o amor de Cristo por você deve te constranger ao perdão. Meus irmãos, nós somos perdoados por Cristo Jesus. E nada mais importa nessa vida, quando a gente é engajado na obra dele, do que fazer a vontade dele. Nada mais é importante para nós se não formos pela graça de Cristo. Então o amor de Cristo por você te constrange a um perdão. Foi o que ele, de alguma maneira, ensinou a Filemon. Filemon, eu sei que você tem preferência para o Onésimo. O Onésimo era um escravo provavelmente fugido e que se converteu. E agora o Onésimo, o Filemon tem que, de alguma maneira, receber o Onésimo de volta, com aquela cara do tipo assim, você foi embora, mas voltou, né? Safado. Tô brincando aqui, mas Paulo recomenda e faz uma carta especial para Filemon, dizendo: Filemon, não leve em conta o que aconteceu. Ele diz o versículo, a carta só tem um capítulo, né? Basicamente é um capítulo único, e no verso 5 diz assim: pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Paulo sabia a característica de Filemon, e como Filemon era alguém dedicado à obra de Deus. E ele, verso 6, eu oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti
irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Ou seja, provavelmente Filemão é um dos sustentadores de Paulo financeiramente. E Paulo está lembrando, olha, eu tive grande alegria e consolação por causa do teu amor. Você ama a causa de Cristo, Filemão, eu sei disso. E o amor de Deus constrangeu seu coração para dar tudo que você tem. Mas olha o que interessante no verso 8. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deve fazer, prefiro te pedir confiado no teu amor. Percebe? No verso 9, Paulo faz um pedido em amor. Qual é o pedido que Paulo faz a Filemão em amor? Para que aceite o Onésimo de volta. É mais ou menos isso. Paulo está se colocando em crédito, dizendo, olha, por favor, aceite ele de volta. Olha o verso 17. Assim como me consideras um irmão de fé, recebe-o como se recebesse a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isso de próprio punho. Eu pagarei para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Ou seja, Paulo, em isolamento, nos dá uma lição de que como o evangelho nos constrange a certo ponto de entendermos que nada do que temos é nosso. Então não fica preocupado se o seu carro, sobre a sua casa, não fica preocupado com os seus filhos, não fica preocupado com coisa alguma, porque isso não pertence a você, isso pertence a Jesus. E de uma certa maneira, eu quero que você entenda que o amor de Cristo Jesus por você deve te constranger ao perdão, a voltar a ter relacionamentos saudáveis. Meu desejo nessa noite é que, como eu termino dizendo, que mesmo diante desse isolamento, você precisa crescer em Cristo por meio do engajamento, meus irmãos. Eu termino essa mensagem mostrando que através do engajamento a gente reconhece, lembra, a gente pode perceber através do engajamento que, deixa eu só voltar aqui, através do engajamento a gente pode perceber que a gente compreende o propósito. Através do engajamento a gente exercita o sentimento de alegria. A gente viu isso em Filipenses. Através do engajamento a gente pode se dedicar exclusivamente a Deus, a Jesus. Foi isso que Paulo nos ensina em Colossenses. E em Filemão, através do engajamento, por meio do engajamento, o amor é manifestado. O amor, o perdão é manifestado. E meus irmãos, que os irmãos não percam o engajamento agora que estão em casas, em suas respectivas casas, lidando com as incertezas do amanhã, as incertezas do que vão fazer, de recursos. Eu sei que em alguns momentos algumas coisas podem nos chamar a atenção, né? E eu peço, fiquem firmes no Senhor, tenham engajamento no Senhor, porque é por meio do engajamento que vocês vão crescer. Então, mesmo diante deste isolamento, você precisa crescer em Cristo. Você precisa aproveitar esse tempo que você está isolado com a sua família, abrir a Bíblia e ler a Bíblia um capítulo, seja por semana ou por, enfim, uma hora que você fique lá com a sua família, discuta, converse com eles. É o tempo da gente ter engajamento e continuar seguindo a Cristo, para que a gente possa crescer em Cristo Jesus. Bem, essa foi a minha mensagem. Eu peço que vocês orem por mim e eu vou orar pelos irmãos nesse exato momento. Deus, obrigado porque a tua graça tem sido conosco, obrigado pela tua infinita bondade e que a gente possa ter engajamento, entendendo o nosso propósito, entendendo que a gente precisa ter alegria, entendendo, Senhor, que a gente precisa ter exclusividade no Senhor e a gente possa desenvolver o nosso engajamento por meio do amor que se manifesta, Deus. O amor que nos constrange, o amor que transforma as nossas vidas. Que a gente não perca de vista que o apóstolo Paulo esteve isolado, mas ele esteve engajado em fazer diferença na vida desses irmãos.
que esse exemplo de Paulo nos ajude, e obrigado, Senhor, pelos seus textos, obrigado porque através da prisão de Paulo nós temos 4 cartas maravilhosas, onde nós podemos aprender através do teu Santo Espírito como andar, como viver para a tua glória. Obrigado, cuide dos nossos irmãos em Cristo Jesus, cada um deles em suas respectivas casas, animando e os consolando. É isso que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe. Eu peço que os irmãos, por favor, deixem aqui os seus pedidos de oração aqui embaixo, nos comentários. O Toninho, e tem uma pessoa responsável, se eu não me engano a irmã Gisele, ela vai ficar de olho nos pedidos, então você pode colocar seus pedidos de oração aqui, e assim a gente tem um compartilhamento desses pedidos durante a semana e possa estar orando por essa semana. Semana que vem temos um novo culto, e que os irmãos cuide-se nesse domingo e continuem engajados em crescer em Cristo Jesus. Deus os abençoe. Amém.